Olá! Hoje, dando continuidade aos vícios de linguagem, nosso último vídeo de figuras, vamos começar com o neologismo. O neologismo nada mais é do que você criar, dar significado a novas palavras. Então, nós tínhamos aqui o Twitter, né? Hoje já mudou, mas quando veio o Twitter, o que nós fizemos? Criamos o verbo twittar. Então, dá um tweet aí, fulano está tweetando. Esse twittar é um neologismo. Essa palavra não existe e nós acabamos dando um significado, criando uma palavra nova. Outra palavra que foi dada um outro significado, foi criada, o bafômetro. Tem que fazer o teste do bafômetro. Existe uma palavra técnica para aquilo, é o etilômetro, que é de etil, que é do álcool, né, para medir o teor alcoólico, não é para medir bafo. Mas aí tem aquela coisa de você soprar, é o hálito que vai, e as pessoas começaram a chamar de bafômetro. Quando alguém vai lá, faz uma cirurgia plástica, os outros falam assim, nossa, fulano deu uma turbinada no corpo. O que é dar uma turbinada? Isso é neologismo. Gente, eu preciso muito descolar um emprego, porque eu tenho um monte de conta para pagar. Descolar não significa isso, né? Você está dando um significado diferente. Então, isso é neologismo. Neologismo é considerado um vício, mas faz parte do nosso dia a dia. Então, na comunicação informal, ou seja, entre amigos, família, não tem problema, você pode usar, mas você tem que evitar na comunicação formal. Você não pode usar isso em textos formais, em textos empresariais. Se você for escrever uma carta, um ofício, aí você não pode usar esse tipo de vocabulário. Algumas dessas palavras que antes eram consideradas neologismo, hoje já são consideradas parte do nosso alfabeto. Do nosso vocabulário. Por exemplo, deletar. Deletar veio da teclinha lá do del, né, do delete do computador. É uma palavra que vem do inglês. E aí o que aconteceu? Todo mundo, deleta aí, vamos deletar, deletei. Só que hoje, se você for procurar no VOLP, para quem não sabe, é o vocabulário oficial da língua portuguesa. Então, isso você consulta no seu computador, no seu celular. Você colocar lá deletar, já vai aparecer como verbo. Algumas outras já foram consideradas aceitas no VOLP também, como teleconferência, que antes era neologismo, escanear, que veio de scanner, que também é uma palavra em inglês. Só que aí o escanear já foi aportuguesado na hora de escrever, porque o scan é só com S mudo. No português nós colocamos E, S, C. Aí tem isso também, quando é adaptado ao português, muda a grafia. E aí a gente vai ver com o estrangeirismo. Estrangeirismo é um outro vício que é muito comum, e isso, inclusive no mundo empresarial, às vezes não querendo ser purista da língua portuguesa, mas tá feio, porque tá tendo muito exagero. Então tem algumas coisas que dá para aceitar, mas tem coisas que estão sendo exageradas. O estrangeirismo, ele tem gente que nem considera como vício. O que acontece? Pode ser considerado uma evolução da língua, como, por exemplo, foi o deletar. Será que vai ter um dia que vai ter estopar? Não sei. Eu espero que não, porque eu acho horrível. Stop é stop, temos parar. Então, vamos continuar usando parar, né? Não precisa usar estopar. Então, por aí. Mas pode ser que isso acabe entrando em uso e daqui a alguns anos seja introduzido na língua portuguesa. Não sei. Como eu disse, espero que não, porque para mim isso já é excesso. Mas aí é a minha opinião. Quando que a gente aceita o estrangeirismo? Quando há uma falta de um equivalente na língua portuguesa.
Então, não tem uma palavra para aquilo no português, você acaba usando ela no inglês. Ela, não só no inglês, né, mas o original que a gente usou, pegou muita palavra emprestada do francês aqui no Brasil. Enfim, a língua portuguesa é um empréstimo de muitas outras línguas. Então, não dá para falar que a gente não vai usar a língua de outras nações, de outros povos, porque isso não existe. É sempre um empréstimo de um, empréstimo de outro. Mas, como eu disse, sem exageros. Deixa eu ver se eu trouxe aqui algum exemplo do que eu falei anteriormente, da grafia mudar. Ó, whisky. No inglês, com W, whisky não tinha um equivalente em português. Então, ele foi adequado à nossa ortografia. Você escreve o whisky com U-I-S-Q-U-E. Você escreve o whisky em português. E hoje tem a palavra whisky. Hambúrguer vem de hamburger, em inglês. O hamburger, o G é mudo. O hambúrguer tem um Uzinho, porque se fosse com G seria hambúrguer. Então nós adequamos colocando o U. Isso é a adequação para a língua portuguesa. Aí temos o futebol, o basquetebol, porque vem do basketball, que era com K. O futebol, o futebol são 2 Os. Tudo isso foi adequado, vôlei, e aí não tem problema. Só que é um processo longo de transformação, mas aí o meu conselho, né? Bom, se o conselho fosse bom, se vendia, não é esse o ditado? Não se dava. Mas então não vou nem falar como conselho, como minha opinião. Cuidado com os exageros. Tem palavras que podem ser usadas, tem palavras, principalmente no mundo de marketing, marketing mesmo, uma palavra que nós não tem a propaganda, mas não tem o marketing. Então nós usamos o inglês. Na informática, a maioria dos termos são em inglês, mas no business, será que precisa usar tanto inglês? Acho que dá para pegar e falar mais em negócios, não precisa falar que vai fazer uma call. Poxa, é uma conferência, uma teleconferência, uma chamada, não é um invite, eu vou mandar realmente o convite da chamada. Mas aí vai de cada um. Eu evito algumas coisas. Tem gente que gosta de mostrar. Para alguns isso é status, para outros isso é natural. Nós temos que tomar cuidado com quem nós estamos conversando, porque não é todo mundo que entende. Então tem que lembrar disso também, porque não são todas as pessoas que têm o conhecimento. Então quando você for usar as palavras, pensa um pouco nisso, tá? Com quem que você está conversando, se tem esse conhecimento prévio ou não. Fechou? E isso vai cada um na sua, porque realmente o estrangeirismo é algo que no nosso meio dos professores, dos linguistas, é ainda uma coisa que dá um frenesi. Agora vamos a outro vício, que é o arcaísmo. Arcaísmo eu acho que hoje não se usa tanto. Teve uma época que era mais em voga e talvez também depende do meio. No meio jurídico se usava bastante. Hoje eu estou um pouco afastada disso. Mas é usar palavras que caíram em desuso. Então, em vez de falar farmacêutico, eu vou falar o boticário. Não faz mais sentido. Em vez de perguntar qual o seu nome, perguntar qual a sua graça. Hoje, acho que se eu chegar para alguém e perguntar qual a sua graça, é capaz de pegar e contar uma piada a alguém, né? Em vez de responder o nome, vai contar piada. Aí vem alguém e fala assim, vamos tirar um retrato? Ninguém mais fala retrato. Perguntar de chofer de praça em vez de motorista de táxi. Daqui a pouco motorista de táxi já vai ser palavra em desuso, né? Nós falamos motorista de Uber. Falar em ósculo em vez de beijo. Então são palavras que caíram em desuso, mas algumas pessoas gostam de usar. E também, como eu disse, a mesma coisa do estrangeirismo. É errado? Não. Mas aí depende do lugar em que você está, do contexto, com quem você está falando. Porque é isso, você vai falar de repente e as pessoas não vão entender. Então, tudo depende do seu meio. E, por fim,
O último vício é o eco, que é a repetição de sons. Vicente sente que somente o aluno repetente mente alegremente. Fica feio, né? Fica esquisito e você se perde. Aposto que vocês não entenderam o que eu falei. Se falar para repetir, você vai ter que falar assim, ô professora, dá para você repetir, porque eu não consigo. A outra aqui, ó. A decisão da eleição não causou nenhuma reação de comoção e indignação na população. A pessoa se perde, ela não consegue acompanhar. Então, quando você for escrever, e até para ler é difícil, viu? Não é legal, não. Quando for escrever, cuidado com esses ecos. Muda as palavras. Nós temos milhões de palavras para serem escolhidas. É só escolher bem, mudar, e é isso. Seu texto vai ficar bem mais leve, vai ficar bem melhor. Combinado? Então, ó, acabaram as figuras. Fim na série Figuras de Linguagem. Agora eu vou deixar um pedido para vocês. Eu escolhi esse tema porque eu sei que é importante para alunos do fundamental, para alunos do ensino médio. Como eu disse, a questão dos vícios é importante até para o pessoal que trabalha, porque a questão da escrita é muito importante. Mas tem algum outro tema que você acha legal, que você gostaria que de repente faça em séries também? Manda aí nos comentários. Coloca aí suas dúvidas, suas sugestões, tá bom? Fico esperando.